Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa revisão de matemática. Nesta aula a gente vai relembrar um pouco como resolver uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero, calcular o discriminante de uma equação completa, equação de segundo grau, a adição de radicais e o teorema de Pitágoras. O nosso primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é a solução de uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx igual a zero. A gente tem o seguinte exemplo aqui. Encontre o conjunto de solução da equação de segundo grau. 2x² mais 6x igual a zero. A gente pode encontrar o conjunto de solução dessa equação da seguinte maneira, fatorando a equação. Então, no caso, a gente fatorando essa equação 2x² mais 6x, a gente tem x que multiplica 2x mais 6 igual a zero. Porque x vezes 2x dá igual a 2x². E x multiplicado por 6 dá 6x. A gente tem aqui igual a zero. Após a gente fazer a fatoração dessa equação, a gente tem o seguinte, x que multiplica 2x mais 6 é igual a zero. Então a gente tem que 1x é igual a zero, ou 2x mais 6 é igual a zero. No caso aqui, o zero já é uma solução dessa equação, certo, pessoal? É isso aqui. Então a gente tem 2x mais 6 igual a zero. Agora a gente tem uma equação do primeiro grau que a gente vai resolver. 2x mais 6 igual a zero. A gente pode isolar o x. A gente tem 2x igual a menos 6. Por que menos 6? Porque a gente usou aqui o princípio aditivo. Adição inversa à adição. Então, quando a gente tirou esse 6 aqui do primeiro membro e passou ele para o segundo membro da igualdade, a gente inverteu o sinal dele. Se ele estava positivo, passou para esse lado da igualdade com o sinal negativo. Então, a gente tem x igual a menos 6 sobre 2. Agora, a gente usou o princípio multiplicativo, onde a multiplicação é a inversa divisão. Então, esse 2 que estava multiplicando o x, quando a gente passou ele para o outro lado da igualdade, ele passou com a operação inversa. Ou seja, passou dividindo. Então, a gente tem x igual a menos 6 dividido por 2. X é igual a menos 3. Logo, a gente encontrou o conjunto de solução dessa equação, onde uma raiz é 0 e a outra raiz é menos 3. Então, com isso, a gente passa para o próximo conteúdo, que é encontrar o discriminante da equação de segundo grau completa. A gente tem a seguinte questão. Calcule o discriminante da equação de segundo grau. X² menos 5x mais 2 igual a zero. Calculamos o discriminante da equação do segundo grau pela seguinte fórmula. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, onde o b, o a e o c são os coeficientes da nossa equação de segundo grau. Certo? Então a gente tem a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 2. Substituindo todos esses valores na nossa fórmula, a gente tem delta igual a menos 5² menos 4 vezes 1 vezes 2. A gente tem que menos 5² é igual a 25. E menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Então a gente tem que delta é igual a 25 menos 8. Logo, o nosso delta é 17. Passando para o próximo conteúdo, a gente tem a adição de radicais. E na seguinte questão, a gente tem a seguinte soma de radicais. Calcule a soma das raízes. Raiz de 63 mais raiz de 28. Note que os radicais não são iguais. Então a gente não pode efetuar essa soma agora. A gente tem que fazer uma simplificação de radicais por meio da fatoração de números primos. Certo? Então a gente fatorando aqui raiz de 63,
A gente tem que o 63 fatorado é igual a 3 ao quadrado vezes 7. Então, a raiz de 63 vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 7. Com isso, pessoal, a gente poderia escrever esse radical aqui como multiplicação de radicais, né? E aqui a gente poderia cancelar o índice com a potência aqui, ó, com o expoente. Então, no caso, essa raiz aqui seria cancelada. Então, a gente teria a raiz de 63 igual a 3 raiz de 7, certo? A gente encontrou esse resultado após cancelar o índice da raiz com o expoente do 3, que é 2. Então, a gente obteve raiz de 63 igual a 3 raiz de 7. Mas se você não entendeu o que eu falei, você pode continuar a operação da seguinte maneira. Você faz a 3 ao quadrado, aí você vai obter raiz de 63 igual a raiz de 9 vezes raiz de 7. Então a gente tem aqui raiz de 63, raiz de 9 é 3, raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz de 7 não é a raiz exata, então a gente repete ela. Então a gente tem que raiz de 63 é igual a 3 raiz de 7. A gente vai fazer o mesmo com o 28. A gente fatora o 28, a gente obteve aqui 2 ao quadrado vezes 7. Então a raiz de 28 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7. A gente fazendo a operação aqui, a gente encontra a raiz de 28 igual a raiz de 4 vezes a raiz de 7. A raiz de 28 é igual a 2 raiz de 7. Poderíamos fazer essa simplificação da seguinte maneira. Ó, cancelar o índice da raiz com o expoente aqui, ó, porque eles são iguais. Então a gente teria aqui raiz de 28 igual a 2 raiz de 7. Certo, pessoal? Agora que a gente encontrou os radicais após a simplificação, né, a gente pode efetuar a soma. Então a gente tem que raiz de 63 é igual a 3 raiz de 7 e a raiz de 28 é igual a 2 raiz de 7. Então a gente teria a seguinte soma: 3 raiz de 7 mais 2 raiz de 7. Agora eu posso efetuar essa soma, né? Eu tenho raiz de 7 aqui de um lado e raiz de 7 do outro. Então eu posso colocar o raiz de 7 em evidência. Então eu teria aqui a seguinte soma: tenho 3 mais 2 que multiplica a raiz de 7. 3 mais 2 é 5, então a gente tem como resposta 5 raiz de 7. Então, pessoal, raiz de 63 mais raiz de 28 é igual a 5 raiz de 7. Com isso, a gente vai passar para o próximo conteúdo, que é o Teorema de Pitágoras, em figuras geométricas. Ó, a gente tem a seguinte questão aqui envolvendo o Teorema de Pitágoras. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Então, pessoal, a gente tem o seguinte aqui, ó, a gente tem essa figura aqui, ó, entre a árvore, a escada e o chão, tá formando um triângulo retângulo, certo? Aqui a gente tem o nosso ângulo de 90 graus. E aqui está a Carla. E aqui em cima da árvore está aqui o gatinho. A questão diz o seguinte, o restante da questão. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Então a gente volta lá para a figura, né, para a gente identificar os valores. Aqui a questão diz que a altura do gato em relação ao chão é de 8 metros. E que a escada estava posicionada a 6 metros da árvore. Então, essa distância aqui, daqui até aqui, são 6 metros.
E a questão pergunta qual é o comprimento da escada. Então a gente tem que saber qual é o comprimento desse lado aqui do triângulo, que no caso seria a hipotenusa, já que a gente tem um triângulo retângulo. Como ela está pedindo, a gente pode chamar ela de x, ou de hipotenusa, no caso seria h. Com esses dados que a gente tem, sabendo que o triângulo é retângulo, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para achar o comprimento da escada, certo? Aí o que o teorema do Pitágoras diz para a gente? Que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo, pessoal? E isso na fórmula é o seguinte: hipotenusa ao quadrado é h ao quadrado mais c ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Onde o h ao quadrado seria esse comprimento aqui da escada e o c ao quadrado pode ser um valor desse aqui, no caso 6, e o nosso outro c ao quadrado seria o 8, certo, pessoal? Então, fazendo a substituição aí na fórmula, a gente encontraria o valor do comprimento da escada. Então, vou passar aqui a página para a gente resolver aqui embaixo. Ó, a gente tem hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados do cateto. Então, a gente tem que h ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é o nosso cateto maior, mais 6 ao quadrado, que é o nosso cateto menor. Certo, pessoal? Então, a gente tem que h ao quadrado é igual a 64 mais 36. H ao quadrado é igual a 100. Como a gente quer saber só o valor de h, a gente tem que transformar esse expoente 2 aqui do nosso h em uma raiz quadrada de 100 aqui. Certo? Porque a potenciação é inversa à radiciação. Então a gente tem aqui h é igual a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10, então o comprimento da escada é 10 metros. Tá, pessoal, esse foi o nosso vídeo, foi bem rápido, mas eu espero que tenha ajudado vocês. E se você não entendeu alguma parte do vídeo, você volte, que aí eu acho que você vai entender. Geralmente questões envolvendo o teorema de Pitágoras são bem simples de fazer. Basta você interpretar a questão como ela pede, né, o resultado. Porque se você não conseguir interpretar direito, aí pode ser que você se confunda e acabe errando na hora de substituir os valores na fórmula. Como a gente obteve que o comprimento da escada é 10, a gente ficou aqui no nosso triângulo que a altura do gatinho até o chão é 8 metros. Essa distância aqui da árvore até a base da escada é 6 metros e esse comprimento aqui da escada é de 10 metros. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Se você não entendeu, você assista de novo. Assista a primeira parte que eu já postei também. E se você assistir os dois vídeos e conseguir entender o que eu quis passar para vocês, vocês vão se dar muito bem nessa avaliação. Obrigado a todos e até a próxima.